Chegou a hora tão esperada, a hora de falar de futebol aqui no VTV da gente. Então vamos até o nosso estúdio em Campinas, onde estão o repórter Fabrício Fernandes e o nosso craque comentarista Zenon. Tudo bem, meninos? Bom dia para vocês. Fafá, me fala uma coisa, depois de perder o Paulistão, como é que foi o jogo ontem do Palmeiras pela Libertadores, hein? Uma ótima manhã para você, Vanessa, para todo mundo que está acompanhando o VTV da gente. Olha, o jogo foi xoxo, mas quem vai falar sobre a partida é ele, o nosso comentarista, craque Zenon. Uma ótima manhã para você, viu, Zenon? Como foi esse jogo do Palmeiras? Para você também, Fabrício, para nossa Jennifer Lopes. Hoje ela está caracterizada de Jennifer Lopes. Atriz, dançarina, cantora, quer fazer tudo também. Mas tem talento. Muito talento. Tem talento. Para ter todas essas qualidades, tem que ter muito talento. E apresentadora de televisão também. E a Vanessa também tem muito talento igual ela. Mas é ela que eu tô falando. Então. Ela tá caracterizada hoje de Jennifer Lopes. Fabrício, sobre o jogo, foi um jogo muito truncado, muito congestionado, principalmente no setor de meio campo, o que dificultou o time do Palmeiras para jogar. Emoção, nós só tivemos nos últimos 2 minutos do jogo. É verdade, né? Ninguém esperava, né, que a partida seguia até os 44 minutos do segundo tempo, Zenon em 0-0. Depois teve um gol do Palmeiras. E ele, você lembra dele no Corinthians? Carlito Teves. Carrasco. Né? Carrasco do Palmeiras. Só que ontem foi pelo lado do Boca Juniors. É, verdade. Os 2 gols aconteceram em 2 minutos, né? O Palmeiras abriu o placar com o Cannon, né? Numa boa jogada que aconteceu com o Dudu pelo lado esquerdo. Ele fez um belo passe, ou melhor, foi o Guerra que fez esse belo passe. É de 3 dedos, inclusive, de 3 dedos para o Cannon, e o Cannon acabou sendo muito feliz na sua definição de jogada. Mas também contou com uma falha do lateral direito do Boca, o Rara, que é um bom jogador, mas acabou escorregando, e o Palmeiras fez o seu gol. Mas logo em seguida veio a falha também do zagueiro do Palmeiras, o Antônio Carlos. Mais uma, né? Mais uma. Onde o jogador Pavon, que é um dos principais jogadores do Boca, foi na linha de fundo, tocou para trás, e aí quem aparece? Carlito Teves, o carrasco do Palmeiras, para empatar a partida. O que teve de corintiano comemorando esse gol não estava escrito no papel, né, Zenon? Maurício, isso foi um prato cheio para os corintianos, né? Com certeza. 2 jogos seguidos, praticamente aí, né? Através de corintianos, o Palmeiras não consegue um resultado positivo. E o Roger Machado, viu, Zenon, e amigos que acompanham o VTV da gente, disse em entrevista coletiva, né, como que está sendo esse processo de recuperação, até mesmo do emocional, né, depois de ter perdido o clássico e também o título do Campeonato Paulista. Então, o Roger Machado, ele falou em entrevista coletiva. Vamos ver então um trechinho da palavra de Roger Machado aqui no VTV da gente. Era um jogo que a gente precisava se recuperar emocionalmente, né? E diante disso eu me senti muito satisfeito e orgulhoso, né, do que a minha equipe fez em campo, né? Porque demonstrou, mesmo alguns poucos dias depois, né, do insucesso, que a gente estava pronto de novo, estava pronto novamente, né, para a disputa de outra competição importante que a gente tem. Agora, com relação ao jogo, foi um jogo bastante equilibrado, né? A gente não esperava em nenhum momento encontrar facilidade. Um jogo de muita marcação, de poucas oportunidades de gol, e que, como eu disse, o ideal seria os 3 pontos, mas um ponto que nos deixa na frente da tabela, né, e numa condição especial dentro do grupo. Tá aí então a palavra de Roger Machado aqui no VTV da gente, Zenon. Você que prestou muita atenção, né, nos dizeres do treinador do Palmeiras, como lidar com esse emocional? Até porque teve esse jogo contra o Boca Juniors, jogo complicadíssimo, e agora, na segunda-feira, tem a estreia do Verdão no Brasileiro contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Como contornar essa situação? Olha, ontem o Palmeiras, falando desse jogo do Palmeiras, o primeiro tempo do Palmeiras foi horrível, porque o Palmeiras adotou uma tática de esperar o adversário, coisa que não se faz quando você joga em casa, ainda mais uma Libertadores. Então o seu Roger Machado errou na sua tática, no seu esquema de querer esperar o time do Boca. Segundo tempo, aí sim, ele mexeu no time, entrou o Guerra, o time deu uma melhorada e por isso que foi melhor do que o Boca. Para essa próxima partida contra o Botafogo, que vai ser fora de casa, aí sim ele pode adotar essa tática que ele adotou ontem.
no primeiro tempo contra o Boca, né? Esperando o adversário e tentando surpreender em contra-ataques. Agora, Roger, jogar dentro de casa contra um Boca, esperando um Boca no setor de meio campo, você errou. Tá aí, então, opinião forte e contundente do craque Zenon aqui no VTV da gente. Mas a polêmica não para envolvendo o Palmeiras, né? Nós falamos desde segunda-feira na final do Campeonato Paulista. O Tribunal de Justiça Desportiva, olha uma informação, o Tribunal de Justiça Desportiva vai avaliar as imagens que foram divulgadas pela diretoria do Palmeiras a respeito da interferência externa que aconteceu naquele lance polêmico do pênalti que não foi, demorou para ser marcado, né? Segundo também a diretoria do Palmeiras. Então essas imagens mostram, Zenon, essa interferência externa. Vamos acompanhar essas imagens e na sequência eu quero o seu comentário, eu quero a sua análise aqui. Eu já tenho a minha opinião definida. Mas segura aí, vamos ver. Eu vou segurar. Vamos mostrar, roda a matéria. As imagens são das câmeras de segurança do Allianz Parque. Esse vídeo com a narração foi divulgado pelo próprio clube. Reparem ao fundo que há uma movimentação dentro do túnel dos vestiários. Depois de um tempo, eis que de dentro do túnel surge a figura do diretor do Departamento de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, Dionísio Roberto Domingos. Aos poucos ele vai se aproximando, chega próximo do assistente número 1, lhe chama a atenção. O assistente percebe, olha para trás, Dionísio se afasta e aguarda que os jogadores se afastem do assistente. Então ele retorna até o assistente e lhe passa uma nova informação. O mesmo não poderia, em hipótese alguma, ter qualquer tipo de contato com a equipe de arbitragem. Essa é a alegação da Sociedade Esportiva Palmeiras, junto com a presidência, a diretoria, falando da presença dele dentro do gramado. A Federação Paulista de Futebol não se pronunciou sobre este vídeo, afirmando mais uma vez que não houve interferência externa e que a presença, né, do responsável da arbitragem paulista, que comanda a arbitragem do futebol paulista, Zenon, a presença dele era válida e não interferiu em nenhum momento na decisão da arbitragem. Também a Federação Paulista, eu quero que você comente esses lances que nós divulgamos aqui no VTV da gente, que mostramos, e também que a Federação Paulista estuda conversar com os clubes de futebol, né, os clubes que vão participar da primeira divisão do futebol paulista em 2019, para verificar a possibilidade de se adota a arbitragem de vídeo. Primeiro, vamos falar das imagens. O que você dessa decisão do Palmeiras de falar sobre essa interferência? Não vi nada de anormal. Nada de anormal. Para mim, a atitude quem tomou foi o quarto árbitro, que estava na linha da bola, e ele que foi muito incisivo ao chegar no Marcelo, que foi o árbitro da partida, e falar que realmente não aconteceu a penalidade. O tumulto aconteceu lá nesse fundinho aí que a gente está acompanhando. Esse tumulto começou do lado direito, né? Do lado esquerdo, e foi parar lá do lado direito. Então o tumulto, ele praticamente, cara, parecia aqueles joguinhos, né? Onde os grupos se movimentam dentro de um quadrado. O time do Palmeiras foi isso, em cima do árbitro da partida. Então eu não vi nada demais, o pênalti foi corretamente anulado e, meu amigo, ontem tivemos um pênalti lá na Champions League, que daqui a pouco a gente pode falar também, mas pra mim, tudo normal isso aí. Né? Então tá aí a análise contundente do craque Zenon falando sobre essa polêmica. Claro que o TJD vai avaliar, mas deixando claro, o título, até o doutor Olim, que é o presidente do TJD, Zenon, informou que não vai mudar nada. O título é do Corinthians, só vai analisar sobre a questão da imagem. Não, o que mais é revoltante, eu vou te falar. O que mais é revoltante, eu vou te falar. O Palmeiras queria ganhar com um gol roubado. Olha só que pensamento. Se dá o pênalti, que não aconteceu, o Palmeiras poderia ter sido campeão com um pênalti que não existiu. Seria bom, então, para o Palmeiras, desse jeito? Eu penso aqui. Seria bom, o presidente ia ficar satisfeito do Palmeiras em ganhar um campeonato com um gol, com um pênalti inexistente?
Para, né? Brincadeira isso. Isso aí, claro, é a sua opinião e também muitos torcedores do Palmeiras também concordam com isso, né? Que ganha o título de uma maneira honestamente. Claro que o Palmeiras praticou um futebol que merecia ganhar o título, mas principalmente o mata-mata... Na final não praticou, não. Na final não praticou. Na final não praticou, não. Não praticou, não. Mas durante a competição... Era pra praticar. Mas deu bobeira e acabou perdendo o título. Então tá aí falando aí a opinião do nosso craque Zenon aqui no VTV da gente. Agora rapidinho, Zenon, arbitragem de vídeo também seria bom para o Paulistão? Ótima. Eu sou muito a favor do árbitro de vídeo em todas as competições, porque nós teremos menos injustiças. Tá, então agora vamos falar do São Paulo Futebol Clube, que joga hoje pela Copa Sul-Americana contra o Rosário Central, lá na Argentina. O tricolor já está na Argentina. E tem uma notícia para o torcedor São Paulo. Diego Souza fora da partida de hoje. O técnico Aguirre acabou comentando o seguinte, que a decisão do Diego Souza não estar entre os relacionados é por conta que em partidas do futebol brasileiro ele poderia relacionar 23 jogadores, mas para a Copa Sul-Americana ele relacionou 18, apesar de que o treinador disse em entrevista coletiva de que o Diego Souza está abaixo do esperado no São Paulo. Você concorda com a opinião do Aguirre, Zenon? Mas de forma nenhuma que eu vou concordar com um pronunciamento desse do Aguirre. De forma nenhuma. O cara está no São Paulo faz 4 meses. Você acha que o cara não está em ordem fisicamente e tecnicamente? Você acha que o cara esqueceu de jogar futebol? Baita balela essa comentada pelo Aguirre. E um desrespeito com o jogador Diego Souza, que é um jogador de seleção brasileira. Jogador de seleção brasileira. Não está relacionado entre os 18. Olha, se eu sou Diego Souza, eu arrumo a minha mala e tchau, São Paulo. E pode existir essa possibilidade, Zenon. O São Paulo também negociar o jogador. Claro que ainda não há nada confirmado, mas é uma situação turbulenta dentro das 4 linhas, né? Lá do CCT da Barra Funda, mas o São Paulo joga contra o Rosário Central. Primeira partida pela Copa Sul-Americana. Vai entrar no 3-5-2, mexeu ali a defesa, que você também já vinha falando da defesa do São Paulo, que vinha falhando, né, Zenon? Sim. Precisa ter um pouco mais de proteção no sistema defensivo, entendeu? Se você não tiver um meio-campo que congestione e que se posicione bem à frente dos zagueiros, os zagueiros acabam sofrendo toda hora a pressão dos adversários. Então o São Paulo tem que ter uma boa linha de zaga, um bom setor de meio-campo, para que a defesa se torne segura. Porque o São Paulo faz muito tempo que vem deixando a desejar no seu sistema defensivo. Ontem já tivemos uma derrota do time brasileiro na Argentina, que foi o Atlético Mineiro, que com o time completo não conseguiu superar a equipe do São Lourenço, que jogou com o time reserva, para você ter ideia. Então hoje o São Paulo tem que se impor, embora vá com esse problema aí do Diego Souza, né? Eu espero que o São Paulo consiga um resultado positivo, porque eu torço para os times brasileiros. Tá aí, então, a análise do São Paulo Futebol Clube aqui no VTV da gente. Vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Timão voltou aos trabalhos, não jogou no meio de semana, Zenon, mas tem o Campeonato Brasileiro, estreia neste domingo contra a equipe do Fluminense. Tá aí as imagens do treinamento do Timão. Como que você vê, então, essa estreia do Corinthians, Zenon? Bom, Corinthians é só alegria, né, cara? Um ambiente muito bom, um ambiente tranquilo, de confiança, né? O Corinthians é um dos candidatos à conquista do título. E isso é inegável. Pelo time que permaneceu e pelos reforços ainda que deverão chegar para o time do Corinthians. Vai pegar um Fluminense que sempre complica aqui em São Paulo, isso desde os meus tempos, né? Mas eu acredito muito mais no Corinthians do que no Fluminense. E uma informação para você, torcedor do Timão, o atacante Luca, né, que passou também aqui no futebol de Campinas, na Ponte Preta, pode estar indo para o Internacional de Porto Alegre. Há uma negociação, um suposto interesse do Internacional, principalmente se passar também de fase na Copa do Brasil. Então,
novo jogador do Inter. Claro, ainda está em negociação e também informaremos qualquer novidade aqui no VTV da gente. Vamos falar agora do Peixe, o Santos Futebol Clube, que joga neste sábado contra o Ceará no estádio Paulo Machado de Carvalho, o famoso Pacaembu, Zenon. E o detalhe, no sábado, 14 de abril, o Santos faz aniversário de 105 anos de glória e, claro, o torcedor quer uma vitória. Como que é esse confronto contra o Ceará? Como que é a sua expectativa, Zenon? Bom, eu acredito que o Santos deverá vencer esse confronto. É bem verdade que vai enfrentar o campeão cearense, né, que é o Ceará, né, é o vozão lá do Ceará. O Ceará tem um time certo, um time certinho, que sabe jogar, enfim, se tornou campeão cearense, mas eu acredito muito no Santos. O Santos tem um time muito bom, o Santos mostrou isso naquela partida contra o Palmeiras, que tem condições de praticar um bom futebol e ainda mais nessa comemoração. Eu acredito muito numa vitória do Santos. E trazendo informação para o torcedor santista, Leandro Donizete não é mais jogador do Santos, ele foi emprestado para o América Mineiro, que também vai disputar, né, o Campeonato Brasileiro e pode ter uma troca de jogadores, né? O Santos, que tem um problema com o Zeca, que está fora do time desde o ano passado, pode negociar ele com o Internacional e com isso conseguir, né, o direito federativo do Eduardo Sacha. É uma boa para o Santos essa troca? Lógico que sim. Claro que sim, porque o Zeca, ele não tem mais ambiente para ficar no Santos. E o Sacha é um jogador que caiu nas graças do torcedor santista. Amigo, tá tudo em casa. É Zeca para lá e Sacha permanecendo no Santos. E claro, né, se essa negociação concretizar, você vai ficar sabendo de todos os detalhes aqui no VTV da gente. Zenon, fica aqui, não sai daqui. Não vou sair daqui. Porque nós vamos falar daqui a pouco de Guarani e Ponte Preta e também você que está acompanhando o VTV da gente vai continuar muito bem informado, não é, Vanessa? É isso aí, Fafá. Eu vou continuar aqui com as notícias do dia, então já chamo vocês de novo para falar mais de futebol. Até já, meninos.